Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você conosco. Muito obrigada pela escolha. A gente vai fazer essa conversa valer a pena, não é, Yane? Isso mesmo. Estou muito feliz de estar aqui também. Hoje nós vamos conversar sobre mulheres da Bíblia. Várias vezes você vai nos ouvir falando sobre isso, porque a Bíblia tem uma porção de histórias sobre mulheres, né? E muito interessantes, né? Muito. Tem de tudo, todo tipo de mulher, né? E assim... E hoje nós vamos falar sobre aquelas que são admiráveis, porque tem histórias que estão lá e a gente se pergunta, para quê, né? Para quê? Mulheres que realmente nos ensinam só o que não devemos fazer. Exatamente, Né? exatamente. E hoje nós vamos falar sobre uma delas chamada Axa. Eu acho que não é tão conhecida assim, né? Não é tão conhecida. O texto é pequeno sobre ela. Mas só que aparece em 2 livros da Bíblia. A Bíblia tem 66 livros, você sabe, e ela aparece no livro de Josué e no livro de Juízes. A mesma história, né? Então, eu acho que é uma história que vale a pena, né? A gente olhar, e eu vou começar com o texto que está em Juízes, para você conhecer essa mulher da qual nós vamos falar hoje. Juízes 1, começando no 12, diz assim: Então Caleb disse: Eu darei a minha filha Axa por mulher a quem atacar Quiriate-Sefer e a tomar. E Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb, tomou a cidade. Por isso Caleb lhe deu a sua filha Axa por mulher. Bom, vamos contextualizar um pouquinho, né? Quem é essa família aí, né? Quem era Caleb, né? E a importância de se tomar uma cidade naquela época, né? Sim. Nessa época, né, eles estavam conquistando as terras, a terra da promessa que Deus tinha dito já, né? Então, eles entraram tinham entrado na terra sob a liderança de Josué e Caleb. Foram aqueles 2 que entraram na terra prometida e aí estavam na conquista e posse dessas terras, né? Então, porque era uma ordenança de Deus. Era uma ordenança de Deus. E nesse período aí, né, o próprio Caleb, que era o pai de Axa, ele mesmo diz, né? A gente vê, a Bíblia vai dizer que ainda tinha muita terra a ser conquistada. Sim, era terra, muita terra. Então, ele precisava de ajuda. Aí ele tem essa ideia aqui. Quem conquistar essa cidade, no caso que a gente acabou de dizer aqui, eu vou dar a minha filha Axa, né? Por mulher. Bom, para você dar isso como troféu, primeiro que Axa deveria valer alguma coisa, não é? Exatamente. E ele, como pai, né? Ele não foi bobo nem nada. Ele falou, eu quero que a minha filha case com um homem valente. Sim, né? Olha como é que se juntam as coisas, né? Nós temos um Deus que junta todas as... se era uma filha preciosa, alguém que merece... está descrito em 2 livros, uma filha preciosa mesmo, também precisava de alguém, nada como um guerreiro valente que conquistasse uma cidade, né? Todo mundo sairia ganhando. O pai, a filha e o marido. E o marido, né? E o maridão também, né? Então, essa era a proposta que começa a história de Axa. A gente vai ver que este que ganhou a guerra era sobrinho do Caleb, né? O Otoniel era sobrinho dele, né? Então, certamente tinha o mesmo DNA de Caleb, né? Que aqueles que realmente acreditaram naquilo que Deus tinha prometido, né? Talvez ele ouvia, né, as histórias contadas Sim, também, né? Tudo. As histórias que Caleb contava da posse da terra, deles terem confiado na promessa de Deus, né? Toda essa coragem deles de permanecerem naquilo que o Senhor tinha dito. E além de ir à luta por isso, ele iria à luta ainda por uma mulher que tinha qualidades para isso, né? Para conquistar. E aí, então, eu vou continuar a história, lendo a história para vocês conhecerem bem.
Aí, Juízes 1, ainda no 14, está escrito assim. Quando já estava vivendo com Otoniel, ela o convenceu a pedir um campo ao pai dela. Quando ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou: o que queres? Ela respondeu: dá-me um presente. Visto que me destes uma terra no Neguebe, dá-me também fontes de água. E assim Caleb lhe deu as fontes superiores e as inferiores. E é aqui que começa esse nosso ensinamento, né, com a história, porque a gente conta sempre essas histórias, elas não estão lá só para ilustrar um livro, né? Elas têm que ter uma aplicação prática na minha vida, na tua vida, né? E a gente começa a aprender alguma coisa com Axa, o caráter dela, quem era ela. Ela tinha ganho um pedaço de terra do pai. Que terra era essa? Pois é, esse Neguebe, um deserto, né? Deserto. Ela recebeu um deserto do pai. Ganhou essas terras, era um deserto, e ela vai tomar uma posição. Queridos, eu sempre digo que a gente tem que pegar aquilo que está escrito na história e trazer para os nossos tempos, para a nossa vida, para a nossa explicação. Às vezes a gente ganha na vida também situações, circunstâncias muito ruins, igual um deserto. Exatamente. E daí o que fazer? Exatamente. Qual é a tua posição diante disso? Axa, quando recebeu esse pedaço de terra, ela recebeu esse pedaço de terra de um pai que tinha já conquistado muitas terras, tinha muita coisa, né? E talvez eu penso, isso é uma opinião minha porque não está escrito, né? Será que eles sabiam que era totalmente deserto essas terras ou não, né? A Bíblia não é clara a esse respeito. A Bíblia não é clara. A gente sabe que naquela época lá, né, realmente existia aquele deserto. E talvez também, né, Mirth, sabendo da história, do contexto da história, a gente sabe que o próprio Caleb também pediu as terras para quando ele chegou, tomou posse, ele pediu, né, ele reivindicou aquelas terras que ele recebeu, que foi Hebron. Então, talvez essa história ele contava para Axa pequenininha dentro de casa. Sim. E Axa cresceu ouvindo isso, que o pai, né, pediu aquela terra e recebeu. Então, olha, nós vamos começar assim. Ganhou um presente do pai, mas não foi o presente ideal. Sabia que o pai tinha mais, podia oferecer mais. Então, é aquele inconformismo, mas com obediência. Porque a gente lê lá, quando ela vivendo com Otoniel, ela o convenceu, ela consultou o marido primeiro, né? Esse é um princípio bíblico, exatamente, né? Que a mulher sábia edifica o seu lar, né? E ela se submeteu tanto ao pai quanto ao marido. Porque ela podia também, né, Mirth, ter rejeitado. Eu não vou ficar com esse deserto, eu não quero esse deserto, porque né? Muita gente faz. Sim. Muita gente, a atitude que tem diante de uma adversidade é assim, não quero isso, não quero saber disso. E nós estamos falando de presente de um pai. Nós não podemos, como cristão, receber nada que não venha de Deus. Não é assim que é a nossa vida? Sabe? Aí ela sabe. Então, se Deus me deu situações assim, podia dar mais. Ela diz assim, o Senhor me deu terras desertas, que não produzem. Então, o que eu quero? Que o Senhor me dê fontes, né? Para que eu possa tocar isso. Exatamente. Né? Então... e a palavra vai dizer que ele lhe deu fontes superiores e inferiores, sabe? O que a gente aprende com isso? Axa tinha um pai que podia fazer mais do que aquilo, né? Como cristãos também, diante de Deus, quando a gente está vivendo em determinadas circunstâncias, eu posso me chegar a ele dessa maneira, né? Claro. Diante disso, né? A gente pode, como um filho, né? Nos chegar a Deus e clamar a Ele, e pedir para Ele, né? Sabe, queridas, eu escolhi pautar essa conversa hoje aqui com a Yane, porque eu lembro a primeira vez que eu peguei esse texto bíblico, eu usei como um devocional, eu peguei uma outra vertente, eu usei esse texto bíblico como um modelo de oração. Sabe, porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, não é o que diz a Bíblia, né? Sim. Ele diz assim, vocês pedem e não recebem porque vocês pedem errado, né? Então, quanto mais nós soubermos sobre oração e modelo de oração, né? Ele diz, às vezes vocês pedem para gastar nos seus próprios prazeres, aquilo que vocês, em oração.
E, e isso aqui, eu tive esse, para mim, no momento que eu li, um exemplo de um texto onde eu podia me basear, eu podia orar a palavra. Não é assim que eles dizem, né, quando querem... Você não sabe muito bem o que pedir, você diz, eu vou orar a palavra. O que é orar a palavra? Pois é, né? Orar, exatamente, é falar aquilo que Deus já falou, né? É pegar realmente um texto da palavra e está escrito aqui, é isso aqui, né? Nós vamos... isso não é rebeldia diante de Deus, não. Isso é padrão de oração, né? Ela tinha uma terra que não tinha utilidade nenhuma, né? E resolve falar assim, Deus, eu preciso, né? Que essas coisas melhores. Eu pedi fontes. E é interessante, né, Mirtz? Porque ela agora estava com uma família, né? Ela tinha aquela terra e ela tinha uma família para cuidar. Né? Ela tinha um marido, ela tinha que cuidar com as coisas, né, digamos, na casa dela, com essa nova etapa da vida dela. E para isso, ela, né, era necessário ali a fonte de água. Fonte. E sabe o que? Fontes são usadas como figura de bênção na Bíblia. Né? Deus concede... aquilo que está, a Bíblia diz que Deus concede as coisas que estão no nosso coração. Eu vou ler para você alguns textos. Salmo 21, 2 diz assim, tu lhe concedestes o desejo do coração e não lhe negaste a petição dos lábios. Então, quando você abre sua boca e pede porque aquele desejo está lá, está escrito que Deus pode nos atender. Se o desejo do seu coração for legítimo, né? E ainda, Efésios 3, 20, que este é um versículo que este foi o primeiro versículo da Bíblia que eu imprimi e colei na porta da minha geladeira, porque eu queria ler isso todos os dias, que diz, aquele que é poderoso para fazer todas as coisas infinitamente além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Aquele que é poderoso para fazer mais, né? Não é lindo saber que mesmo que você peça errado, tem um Deus que, né, que pode fazer. Então, Deus é um Deus abençoador. Ele quer fazer os filhos dele felizes. Ele quer... Então, nas nossas orações, a gente pode pedir tudo. Se ele vai dar, eu não sei, mas a gente pode pedir, né? É muito importante, né, Mirtz? Dentro disso, do pedido, né? E de que a gente pode realmente pedir tudo. Mas quanto mais intimidade a gente tem com o Pai, mais alinhado a gente vai estar à vontade dele, mais nós vamos pedir de acordo com a vontade dele. Sim. Porque é aí que tá, né? Às vezes nós pedimos e pedimos mal, né? Como diz o texto de Tiago. Por quê? Para esbanjar nos prazeres. Ou seja, a pessoa que pede segundo o seu desejo pessoal, carnal, né? E aí não recebe. Mas aquele que, o texto fala assim, né? Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Então, aquele coração que descansa e que tem prazer na presença do Senhor, o Senhor, né? Ele realmente... Porque a condicionante aí é deleita-te no Senhor. Ele vai atender os desejos do coração se você for realmente aquele que se deleita nele, que tem essa intimidade com ele, que está perto dele, que tem esse prazer, né? Eu vou chamar um intervalo bem curtinho e a gente volta já. No mundo em constante transformação, nos posicionamos com a ética e a integridade. Alicerces para promover a justiça. Propomos o equilíbrio onde prosperidade e integridade caminham em conjunto, contribuindo para um mundo mais justo. Fortalecemos laços, conectamos propósitos, contribuímos com sua cultura. Juntos impulsionamos o desenvolvimento de negócios e relações éticas. Aqui a ética é nosso guia, a coragem, nosso caminho. Estamos de volta. Nós estamos falando sobre Axa e o que aprender com essa mulher, e principalmente com a atitude que ela teve. Nós estamos dizendo isso, baseando nisso como um motivo para até pedirmos as coisas a Deus, um motivo de oração, a maneira de pedir a Deus. Eu falei que Deus tem prazer em nos atender. Eu vou ler para você o Salmo 145, que eu acho bem interessante, que diz assim, a partir do 15.
Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dás provisão a seu tempo. Abres a mão e satisfazes o desejo de todos os viventes. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e bondoso em suas obras. O Senhor está perto dos que invocam e todos os que o invocam em verdade. Ele cumpre o desejo dos que o temem. Ele ouve o clamor e os salva. Que promessas, né? Ai, que lindo, né? É muito interessante esse texto, porque ele fala sobre o pedido, ele fala que ele tem prazer mesmo, né? E fala também da condicional, no caso, do temor ao Senhor, né? Daquele que é justo nos caminhos e que tem temor ao Senhor, né? Essas condicionantes existem, queridos, porque senão seria tão fácil, né? Tem um pai que tem tudo, então me dá. Aí não tem relacionamento, né? Não, para que se relacionar, né? Não tem compromisso, sabe? Não tem. A Axa chega para o pai dela, sabe? E justifica por que ela precisava desse presente. Ele falou, as terras que o Senhor me deu estão secas. E eu falei que eu usei isso como modelo de oração, porque eu estava vivendo bem um problema assim mesmo. A gente estava se mudando, estava indo morar em Pernambuco durante 1 ano. Meu marido fez o doutorado dele lá. E ao chegar lá, 4.000 quilômetros de distância daqui de Curitiba, né? A gente tem a notícia de que a minha mãe estava morrendo por conta de um fibroma no pulmão que aconteceu quando ela estava numa radioterapia. Já tinha tirado um câncer, ela não corria risco de morte, mas a rádio queimou os pulmões. E a gente foi procurar orar a palavra, como eu disse para você. E a gente foi procurar na palavra todos os motivos pelo qual Deus cura. Então a gente viu que Deus cura para que a gente dê glória para Ele, Deus cura porque alguém intercede, Deus cura para que a pessoa possa servi-lo. Tinha 1000 possibilidades, né? E eu escolhi esse texto de Axa. Eu digo, Deus, o Senhor me deu terras secas. Eu estou a 4.000 quilômetros longe da minha mãe, não posso estar presente. Isso está me machucando. Eu também não posso voltar, porque nós fomos como família. Meu marido ia ficar 1 ano lá, como é que ia ficar eu aqui? Fomos eu e as filhas, né? E a gente usou esse texto. Eu quis ter essa ousadia de Axa, falar, o Senhor me deu, sabe, nesse momento, o Senhor me deu terras áridas, né? E eu preciso disso. É uma oração válida? E aí, A gente pode fazer, Deus conhece o nosso coração, a angústia, né? E o mais importante é isso, é a gente direcionar a nossa oração para o Senhor, né? Sabe, e aquele Deus que eu falei para você, eu estava dizendo, eu preciso de fontes, como é que eu vou me sustentar aqui, né? Todos os dias, e era uma agonia tão grande, porque eu ligava para minhas irmãs que estavam perto da minha mãe, e elas diziam assim, venha, porque senão você não encontra ela viva. Quer dizer, era desesperador mesmo. E eu preciso de fontes, eu dizia, eu precisava do sustento de Deus até que ele fizesse aquilo que ele fez. Ele realmente a curou, e como a gente tem um Deus que faz infinitamente mais, ela pôde ir até lá, conhecer também Pernambuco, né? Ficar perto da gente. Eu acho que esses testemunhos dão glória a Deus, né? Dão glória a Deus, edificam e trazem esperança, né? Sabe, queridos, a Axa, as respostas que Deus dá à oração, tem que glorificar a Deus, né? Deus é um Deus generoso e a gente lembra isso para você. Efésios, Paulo falando aos Efésios 1:3, ele diz assim, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. E, Anne, você conhece, talvez seja uma linha mais passada, não seja tão moderna, mas pessoas cristãs conformadas com uma vida miserável, dizendo, era o que Deus tinha para mim. A gente conhece pessoas assim? Sim. Bastante. E daí entra dentro de uma zona de conforto de vitimismo, né? De vitimismo, simples. E com uma expectativa, porque algumas dizem bem assim mesmo, mas o céu me espera, eu vou ser feliz lá no céu. Gente, a eternidade já veio até nós. Sim. Nós vamos reinar aqui, né? Exato. A vida abundante dele todo. E então eu acho que desafiador para nós em termos de Axa é realmente nos posicionarmos explicando para Deus, não que Deus não saiba, mas é a convicção que ele quer ouvir da gente, né?
Ele quer ir. E isso aí é o relacionamento, né? É um pai que quer ouvir o filho. Né? Então, isso é maravilhoso, a gente abrir o nosso coração, rasgar o nosso coração diante do Senhor. Né? Sabe? E se a gente tiver alguma confissão que fazer, alguma coisa, né? Nós estamos tendo Axa aqui como uma filha muito, muito boa, muito exemplar, né? Mas nós, às vezes, o que nos impede de ser como Axa diante de Deus é guardar alguma coisa errada, né? O salmista fala sobre isso, eu vou ler para você. O Salmo 66, 18 diz assim: se eu tivesse guardado o pecado no coração, o Senhor não me teria ouvido. Olha só. Né? Exatamente, porque o pecado, né, a Bíblia já diz que é o pecado que faz a distância entre nós e o nosso Deus. É o pecado que nos afasta de Deus, né? Então, realmente, isso E às vezes você não vai até Ele, porque Ele sabe do teu pecado, mas Ele está esperando só que você o confesse e peça perdão. Nós temos um Deus perdoador, né? Então, a Axa tinha qualidades, mas se nós falamos assim, mas eu não me sinto tão qualificado assim para pedir essas fontes. Gente, confessar as nossas falhas, né? Porque sem... uma coisa que é a grande verdade da nossa vida, sem confissão não há arrependimento. Exatamente. Enquanto eu estiver guardando, o que é que vai mostrar? Exatamente. Medo de Deus? Pois né? E o arrependimento é justamente esse caminho, né? Nós precisamos ter. Sabe? Então, para todas as coisas, queridos, por exemplo, a gente vem trazer uma conversa para você aqui. O que é que a gente faz antes de conversar? Né? A gente ora. Né? Nós não começamos essa conversa sem oração. Porque por mais que a gente tenha preparado uma pauta, queira contar algumas coisas para vocês, a gente tem uma dependência muito grande de Deus. Né? Exatamente. Né? Você sente isso em todas as coisas na sua casa? Sim. É ele que está acima e à frente de todas as coisas, né? E aí entra o nosso conflito com a nossa carne, muitas vezes, de nós queremos agir. E quando a gente age, né? Eu falo por mim, quando eu tomo a frente de alguma coisa, ou quando eu ajo na minha emoção, né? As coisas não caminham bem, né? Sabe por quê? Porque eu digo assim, por exemplo, se a Axa tivesse tomado alguma coisa... para si mesma, nessas condições, não vou reclamar ou eu vou fazer por mim mesmo, são caminhos. Mas será que seriam tão abençoados? Porque o que a gente sabe do Negueb hoje? O Negueb hoje não é mais um deserto. Pois é, né? É verdade. Olha que deu. Essa história, a gente dá uma olhada para essa história, deu-lhe fontes superiores, inferiores, sabe? O Negueb hoje é o que os árabes fizeram no deserto todo, né? Eu digo, olha Dubai, olha outras coisas, as bênçãos, né? O que é que se pode, né? Conquistar, né? O Salmo 78, 16 diz assim: da pedra fez sair fontes e fez correr águas como rios. São promessas de fontes, nós estamos falando disso, né? Eu vou ler Isaías também. Isaías 41, 18 diz assim: abrirei rio nas colinas secas e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em um lago e terra seca em mananciais. Olha que lindo, né? Eu não sei o que você sabia tanto da história de Axa. Para você, a primeira coisa, o que chamou a primeira coisa? Eu disse que eu gostei de pensar numa fonte de oração, mas o que te chamou, você que gosta tanto de contar essas histórias, né? De Axa. Nossa, Mirtz, olha que interessante, né? Você estava falando nisso e eu estava pensando, porque a história de Axa, ela recebe um deserto, né? E acontece tudo isso. E o interessante, o que eu gosto muito dessa história, é que o nome de Axa significa adornada. Adornada. E o que ela fez? Ela recebeu aquele deserto, ao invés dela cruzar os braços, dela reclamar, dela rejeitar. Não, ela falou, bom, isso é o que eu tenho hoje. O que eu vou fazer para adornar esse lugar, né? Para glorificar a Deus neste lugar. E ela pediu ao Pai as fontes, ele deu as superiores e as inferiores, né? E a gente vê tudo aquilo que acontece nesse deserto do Negueb, que é aquilo que Deus faz quando nós, ao recebermos aquilo que Deus tem para nós, né? Nós, dentro daquilo, nós glorificamos a Deus, desenvolvemos um coração agradecido por aquilo que tem e fala assim, bom, o que eu posso fazer hoje aqui?
né? Então, assim, aquilo que nós colocamos diante do Senhor, dentro das nossas capacidades para glorificar a Deus, mesmo no deserto. Né? Pois é por isso que a gente escolhe coisas assim, sabe? Nós temos que perceber onde estão as bênçãos, tudo. Esses dias, nós duas conversamos sobre nossas histórias. Às vezes a nossa história nos leva realmente a um deserto, né? E são esses posicionamentos de deserto que nos ajudam, né? Essa intrepidez de Axa e fé para receber essas fontes, né? O Negueb, nós falamos dele hoje, mas o Salmo 126 já fala alguma coisa sobre ele que eu também quero ler para você. O Salmo 126 diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. E então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Não é lindo? Ai, é lindo demais. Olha, restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb, né? Ou seja, a água, né? As fontes de água que trouxeram, frutificou e floresceu aquele Negueb. Pois né? Trouxe vida, trouxe cor, trouxe tudo, sabor. Sabe? Nós temos um Deus que é um pai melhor do que o pai de Axa, melhor do que já era uma pessoa descrita, uma pessoa segundo, né, também o coração de Deus e tudo mais. Nós temos um Deus que tem todas as coisas, que pode nos dar esse tipo de água. São chuvas de bênção mesmo, né? E no devido tempo. Né? O Salmo 126 é muito lindo, a gente tem ele, né, retratado lá em casa para ler sempre. A gente precisa colocar determinadas coisas assim bem visíveis para nós, porque senão no nosso devocional, né, a gente vai fazendo por partes e tem coisa que vale a pena, né? O que você quer fechar falando sobre Axa, então, para a gente fechar essa conversa e se despedir desse povo? Eu quero fechar, então, né, aproveitando, dizendo que às vezes nós não vemos resultados imediatos daquilo que nós fazemos, né? Mas como nós lemos aqui em Salmo 126, continue semeando, porque no tempo certo nós colheremos, né, aquilo que semearmos. Por mais que a gente não esteja vendo nada, por mais que naquela época a Axa não via nada num deserto, sem cor, sem sabor, sem nada, né? Que parecia talvez sem alegria. Mas Deus transformou aquele ambiente, assim como Ele pode transformar a sua vida. Então, era isso, queridos. A gente agradece muito a sua companhia e te convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.